Oi turma, tudo bom com vocês? Bom, vamos dar continuidade aí à nossa aula, beleza? Na aula passada nós damos início aí, né, ao que seria o processo da Revolução Inglesa, a chamada Revolução Gloriosa. Vimos os antecedentes e as relações, né, do absolutismo marcado pela disputa entre a coroa e o parlamento. Não só isso, mas também como as medidas políticas que discorriam aí na Inglaterra durante esse processo de revolução que ele estava passando, beleza? Estava aí um sistema absolutista entrando em crise. Dentro do contexto, mais especificamente aqui de Carlos I, onde a gente parou, nós vimos que todos os acontecimentos até então, e principalmente durante o poder de Carlos I, foram o estopim para o que seria aí a Guerra Civil de 1642. Veja, a guerra durou de 1642 até 1649 e foi marcada aí pela disputa do parlamento contra a coroa. Os dois lados eram o lado do parlamento, ou cabeças redondas, constituídos pela burguesia ou pequenos proprietários, os trabalhadores agrícolas e também urbanos. E o outro lado, que seria o lado da coroa, seria chamado de lado realista, ou dos cavaleiros, que reunia a nobreza feudal e também burocrática, o clero anglicano e o setor da burguesia mercantil e manufatureira privilegiada. O exército parlamentar, reorganizado e comandado por Oliver Cromwell, derrotou o exército real em Naseby em 1645 e obrigou o rei a fugir para a Escócia, onde foi novamente derrotado e aprisionado. Gente, esse acontecimento aqui é muito importante, não só para a história da Inglaterra, mas também para a história do mundo, porque ele vai marcar aqui um dos primeiros momentos da crise, da queda dos sistemas absolutistas, o chamado Antigo Regime. O que foi que aconteceu aqui, gente? É uma disputa entre o parlamento, que tinha seus interesses políticos querendo ser defendidos, uma vez que também ele correspondia a burgueses e proprietários, trabalhadores agrícolas e urbanos, e principalmente a burguesia de um modo geral. E como já mencionei com vocês, a burguesia vai ser a classe social aí mais influente nesses processos de revolução, beleza? E aí, aqui se trata de um lado do parlamento tendo seus interesses querendo ser defendidos em oposição à coroa, o rei. Gente, qual é a noção que o absolutismo nos traz? É de que o rei governa por um direito divino, de que ele é absoluto, a sua palavra é incontestável e inquestionável. Então vejam, aqui vai marcar justamente um período marcante da história de uma oposição física real contra o que seria ao poder absolutista. E aí o que aconteceu foi que o exército do parlamento venceu a Guerra Civil de 1642, derrotando o exército real da coroa, fazendo com que o rei fugisse para a Escócia, e ele acabou sendo derrotado e preso. Vejam só como é irônico, né, esse momento aí. E aí, um acontecimento que fez um boom no processo de Revolução Inglesa e também nos outros processos de revoluções, que foi a prisão e a condenação do rei Carlos I como um traidor em 1649, o que acabou aí marcando como um momento épico aí da história da humanidade, vamos dizer assim, no qual um rei, um monarca, sendo julgado, sendo preso, julgado e condenado à morte, um rei absolutista. Então, é muito importante vocês compreenderem esses acontecimentos e a relevância deles para o processo de revolução. Então, nós temos aí a pintura, um clássico aí, justamente do julgamento do rei Carlos I, o qual foi degolado, beleza? E aí, com a vitória do parlamento, quem era o líder? George Cromwell, que após
a condenação do rei, a Inglaterra deixaria de ser uma monarquia para então se transformar em uma república. Mas essa república não é a república que nós conhecemos hoje. Essa república de George Cromwell, ela foi exercida muito parecida com uma ditadura, porque o mesmo, embora tenha lutado contra a coroa que simbolizava o absolutismo, fechando o parlamento, e Cromwell defendia os interesses do parlamento, o mesmo governou com um punho de ferro, com mão de ferro, derrotando seus opositores, perseguindo e eliminando que seria aí aqueles que discordassem do seu poder. É importante nós ressaltarmos que durante esse período de 1649 a 1658, que durou o seu governo, a Inglaterra cresceu muito economicamente. Um dos principais fatores foi a criação dos chamados Atos de Navegação em 1651. Os atos de navegação consistiam no seguinte: o comércio marítimo na Inglaterra só poderia ser exercido por navios ingleses ou por navios aliados. Na época, a Holanda exercia praticamente o poder nos mares. Com esses atos de navegação, a Inglaterra passou a investir muito na área marítima, na construção de barcos, e o investimento nessa área cresceu muito, o que acabou proporcionando um crescimento marítimo muito grande para a Inglaterra, que consequentemente gerou também um crescimento econômico, pois sabemos que até os dias de hoje a economia também é movida pelos oceanos, pelos navios, principalmente naquela época, beleza? Com isso, a Inglaterra passou muitos anos aí sendo a potência nos mares, com barcos com tecnologias muito avançadas e também muito poderosos em combate, fazendo com que a Inglaterra tivesse aí praticamente a hegemonia nos mares, beleza? Não só isso, mas a burguesia também passou a ter uma maior representação durante o governo de Cromwell. Também ocorreu a perseguição a católicos e anglicanos e também a quebra da hegemonia da Holanda, promovendo o crescimento econômico inglês. Também é importante ressaltar nesse ponto aqui, as camadas populares ficaram insatisfeitas. Vejam, embora o rei absolutista tivesse sido deposto, tivesse sido morto e o absolutismo tivesse cessado e instaurado uma república, o estilo de vida não houve uma melhoria significativa. Além de que o parlamento prometeu muitas coisas, o exército prometeu coisas a muitas pessoas que não foram cumpridas, que não houveram mudanças significativas após a queda do rei, o que acabou deixando as camadas inferiores insatisfeitas. Como nós sabemos, normalmente somente a camada superior é privilegiada nesses momentos. E aí o que aconteceu foi que após o governo de Cromwell, quem assumiu aí, o Cromwell morreu, e aí tiveram que escolher um novo rei, e escolheram Carlos II, que governou de 1660 até 1683. Carlos II vai marcar aí também uma tentativa do retorno do absolutismo na Inglaterra. Ele era anglicano e tinha uma relação com os católicos. Era bastante próximo da França, e um dos acontecimentos muito importantes do seu governo foi que o parlamento excluiu os católicos de cargos, chamado aí Lei do Teste. Esse acontecimento específico marcou também uma relação estreita, novamente, com o rei que tinha umas certas tendências absolutistas, com o parlamento que estava sempre tentando aí se opor ao sistema absolutista, para poder ter os seus direitos defendidos, beleza? Carlos II queria como seu sucessor o Jaime, que seria também um sucessor direto de Jaime I, tem aí, correspondendo seria o nome de Jaime II, e aí o que acabou dividindo a opinião dos ingleses em dois grupos específicos: os Whigs, que defendiam o predomínio do parlamento e eram contrários ao absolutismo, e a Jaime, que tendia a ter também tendências absolutistas, e por outro lado seriam os Tories,
que eram partidários da supremacia do rei, ou seja, eles defendiam a prerrogativa real. Eles eram anglicanos na sua maioria. Lembrando que os anglicanos estavam sempre aí relacionados à realeza, beleza? Já vimos isso em Henrique VIII, Elizabeth I também, vemos novamente aí o grupo político dos anglicanos querendo retomar sua influência, que já era muito alta, mas aí a tendência era de influenciar no poder. E aí o que aconteceu foi que Jaime acabou sendo eleito, sendo declarado aí herdeiro da coroa em 1683 até 1688. Bem curtinho, porque o parlamento já estava na perspectiva de novamente retirar o rei do poder. O que foi que aconteceu? Jaime ele tentou restabelecer o absolutismo e o parlamento já estava aí de saco cheio, vamos dizer assim, e eles não assumiram esse acontecimento e começaram a planejar contra Jaime II. E aí o que aconteceu? A tão famosa Revolução Gloriosa. O parlamento, temeroso com a restrição do catolicismo, oferece a coroa Guilherme de Orange, que era holandês. Era justamente ele casado com Maria Stuart, que era a filha mais velha de James II. Em troca, pediu o parlamento livre e pediu o parlamento livre e a manutenção do anglicanismo. O que aconteceu foi que o rei fugiu para a França com medo de ser morto, e aí o parlamento proclamou os soberanos Guilherme III e Maria em 1689, que se comprometeram a respeitar a Declaração dos Direitos, a tão famosa Bill of Rights, pela qual os soberanos estavam sujeitos a diversos limites. O parlamento ofereceu a coroa para o Guilherme de Orange, mas ele disse o seguinte: você vai subir a coroa, mas vai existir a partir de hoje um documento, uma declaração de direitos que garante a limitação do poder da coroa para que o absolutismo não pudesse mais ser retomado. Entende? Estou conseguindo entender? O parlamento, com esse ato, eles acabaram transformando aí o absolutismo em algo quase que impossível, uma vez que eles viriam defender com unhas e dentes um novo documento chamado Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos. E a Declaração de Direitos, ela acabou por reafirmar o poder do parlamento sobre a coroa definitivamente, eliminando o absolutismo do conjunto das práticas da formação social inglesa. Por que é chamada Revolução Gloriosa? Porque esse processo não derramou uma gota de sangue, gente. Não houve batalha. O rei fugiu e o absolutismo foi acabado na Inglaterra. Por isso que é chamado de Revolução Gloriosa. E o interessante é que após isso, a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista e passou a ser uma monarquia parlamentarista constitucional, que corresponde ao estilo político hoje da Inglaterra. Ou seja, após o processo de Revolução Inglesa, a Inglaterra permaneceu com o mesmo estilo político até os dias de hoje, e que se demonstrou ser um sucesso, uma vez que a Inglaterra é um país desenvolvido e bastante influente no mundo inteiro, beleza, gente? Então, esse processo da Revolução Gloriosa é muito importante nós compreendermos, uma vez que foi esse processo que também influenciou outros processos importantíssimos, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que teve repercussões no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia do quão importantes são esses acontecimentos para a história do mundo, e não só para a história desses países. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, estamos aqui. Lembre-se, façam suas leituras, se esforcem, não tenham as aulas, somente as aulas como fonte do aprendizado de vocês. Nesse período é importante que vocês exerçam a leitura ao máximo, para que as aulas sirvam como um complemento e vocês possam ter aquela aprendizagem, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.